Nos dias de hoje, muito do que aconteceu e do que acontece é atribuído a eles. Manipulação e poder, crimes e desastres, controle. Mas afinal, quem são eles? Sociedades secretas. Os Illuminati, parte 2. Para muitos pesquisadores, a necessidade de financiamento para as atividades de Adam Weishaupt é óbvia. Por isso, há teorias de que os Illuminati teriam recebido apoio de uma família considerada uma das mais poderosas e influentes do mundo, a família Rothschild. Especula-se que Mayer Rothschild, o patriarca da família, teria tido relações com os Illuminati por certos interesses pessoais e até que ele teria os recebido em sua própria casa para que explicassem os preparativos para fomentar a Revolução Francesa que aconteceria alguns anos depois. A Revolução Francesa foi um período de forte agitação política e social na França. Antigos ideais da tradição e da hierarquia de monarcas, aristocratas e da Igreja Católica foram derrubados devido a um ataque de grupos políticos radicais de esquerda. Alguns pesquisadores afirmam que é evidente a participação dos Illuminati na Revolução Francesa, com ou sem a presença de Adam Weishaupt. Entre várias evidências, uma é de que eles pregavam que nessa nova ordem o ser humano viveria em uma fraternidade universal, em franca liberdade, igualdade e fraternidade, princípios adotados na Revolução Francesa. Nessa época, a presença maçônica na França era expressiva, o que é visto como um forte indício da participação Illuminati. E não foi somente na França que essa ligação dos Illuminati com a maçonaria deu vida a especulações. Muitos acreditam que depois do início da perseguição aos Illuminati, seus membros tenham conseguido chegar aos Estados Unidos por intermédio da maçonaria. Nem os historiadores negam a intensa presença maçônica na história dos Estados Unidos, e há quem acredite que de alguma forma os Illuminati passaram a dominar, escondidos por trás da maçonaria. Em 1785, uma loja maçônica foi inaugurada nos Estados Unidos, na cidade de Colômbia, no estado de Nova York. No século XX, essa loja passou a se chamar a Grande Loja Rockefeller, sobrenome de outra família rica e poderosa que em muitos aspectos pode ser comparada aos Rothschild. John Davison Rockefeller começou de forma humilde e sua fortuna veio quando fundou a sua própria empresa petrolífera. A influência dessa família é tamanha que atualmente a quantidade de locais com o nome Rockefeller nos Estados Unidos é impressionante. A família se concentrou basicamente em duas atividades, política e economia, e muitos insistem que eles atuam com base na filosofia Illuminati. Pesquisadores dizem que o livro Os Protocolos dos Sábios de Sião, publicado em 1903 em um jornal de São Petersburgo, na Rússia, seria uma obra dos Illuminati. O livro descreve um projeto de conspiração por parte dos judeus que tinha como propósito a dominação mundial. O teor do livro leva muitos a pensarem que a descrição é de uma conspiração dos Illuminati e não dos judeus. No entanto, a sua origem é desconhecida. Algumas pesquisas indicam que o livro foi forjado por um alemão antissemita na tentativa de colocar os judeus como vilões. Um tempo de grande interesse pelo ocultismo surgiu no início do século XX a Ordem do Templo do Oriente, que se apresentou como herdeira dos Illuminati da Baviera. Aleister Crowley, mais conhecido por ter transcrito o livro da lei e pela frase "faz o que tu queres, há de ser tudo da lei", entrou para a Ordem em 1910 e chegou a liderar o grupo por um tempo.
A Skull and Bones é uma sociedade secreta frequentemente apontada como sendo os Illuminati modernos. Foi fundada em 1832 e funciona na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. É considerada por pesquisadores a mais influente do país. Atualmente, a nova ordem mundial é vista como uma teoria conspiratória em que um grupo poderoso e secreto planeja dominar e escravizar o mundo através de um governo mundial único. O objetivo dessa nova ordem seria derrubar governos de todo o mundo e eliminar as religiões, com o propósito de unificar a humanidade baseado em uma ideologia extremamente uniforme, como uma moeda única e uma religião universal. E é claro que teorias conspiratórias ficam no encalço de organizações e acontecimentos mais recentes que, em vários sentidos, determinam o curso da história. Muitos acreditam que quem realmente representa os Illuminati nos Estados Unidos é o Conselho das Relações Exteriores, com sede na cidade de Nova York. Suas atividades são voltadas para o comércio internacional. Vários presidentes dos Estados Unidos fizeram parte desse grupo. Na gestão de George W. Bush, embora ele mesmo não fosse do CFR, seus principais assessores do governo eram o atual presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, entre inúmeras especulações, é apontado como um fantoche controlado pelos Illuminati e é cercado por membros do CFR. Uma organização que supostamente agiria de forma semelhante na Inglaterra é a Chatham House, também conhecida como Instituto Real de Assuntos Internacionais. O Clube Bilderberg, fundado em 1954, é considerado por muitos como sendo um grupo Illuminati. Anualmente, dezenas de pessoas ricas e influentes se reúnem em hotéis na Europa ou nos Estados Unidos. Mesmo que muita gente saiba o local e dia dessas reuniões, o assunto delas jamais foi revelado. Existe a crença de que os ataques às torres do World Trade Center e ao Pentágono em 2001 foram realizados ou apoiados pelo próprio governo dos Estados Unidos. Isso seria uma tentativa de estabelecer a nova ordem mundial, mantendo o povo norte-americano com medo, e assim eles teriam certas liberdades restringidas em nome da segurança, o que levaria a um maior controle da população. E por falar em controle, o polêmico VeriChip, que foi um chip de identificação por radiofrequência e teve sua produção interrompida em 2010, foi lançado para fins medicinais. Porém, há quem acredite que essa seria mais uma manobra Illuminati e que o uso medicinal do chip seria somente uma fachada para encobrir o real propósito de sua utilização. Um herói fabricado, um fantoche ou um agente duplo. Muitas teorias também foram levantadas a respeito de Edward Snowden, delator das espionagens feitas pela Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, quando se trata de conectar a sua trajetória de alguma forma ao estabelecimento da nova ordem mundial. No Brasil, um importante acontecimento que marcou a história recente do país teria sido arquitetado pelos Illuminati de acordo com teóricos, as manifestações iniciadas em junho de 2013. A maior e mais influente emissora de televisão do país também não passa ilesa pelas teorias conspiratórias. O fenômeno OVNI é visto por vezes como parte do plano de estabelecer a nova ordem mundial. De acordo com essas teorias, os extraterrestres estariam entre nós há milênios com o propósito de manipular a história, o que levaria à dominação total. E os governos encobririam a sua atuação, pois também fariam parte de tal plano. Existem ainda centenas de teorias da conspiração envolvendo diversas organizações espalhadas pelo mundo, pessoas e acontecimentos que não foram citadas. Aqui foram apresentados apenas alguns temas para que se conheça um pouco mais sobre a história dos Illuminati e para que se tenha uma ideia da dimensão que essas teorias alcançaram.
Na próxima e última parte, veremos um pouco da simbologia Illuminati, da sua presença na cultura de hoje e sobre algumas ordens modernas.